Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é um Autorretrato. Este é um programa que fala sobre a vida dos deputados. E existe vida fora dos plenários, dos gabinetes, dos escritórios políticos. De vez em quando, em vez de mesa de reunião, mesa de almoço com a família, amigos, time de futebol, o comportamento na escola. No colégio, as notas eram boas ou eles só faziam arte? É muita curiosidade a nossa, né? E tem mais. Como será que foi a infância de um líder político daqueles fortes, respeitados por todo mundo, independente do partido? A gente vai perguntar tudo isso agora para o José Antônio. Não sabe quem é o José Antônio? Deixa eu falar o sobrenome para você ver se não conhece mesmo. Barros Munhoz, o filho do seu Caetano e da dona Vilma. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Autorretrato, é uma honra. Eu é que agradeço, Viviane, eu agradeço. Tenho sabido, visto alguns poucos programas, mas acho excelentes. Totonho de Itapira. Então, esse foi meu apelido de infância, né? E cresceu comigo. Eu vim estudar aqui em São Paulo, voltei para Itapira, depois voltei para São Paulo para trabalhar. E quando voltei para ser candidato a prefeito, eu não passei a ser José Antônio, nem Barros, nem Munhoz. Eu continuei sendo o Totonho de sempre. E lá ainda sou. Fui ministro, fui candidato a governador, mas sou Totonho Munhoz. Para os amigos vai ser sempre o Vai Totonho? Vai ser sempre. Para a família e para os amigos. Eles ainda chamam o senhor assim? Ainda me chamam de Totonho, ainda me chamam. Não só Itapira, mas na região também é muito comum. Me chamam mais de Totonho do que de Barros Munhoz. Agora, deputado, a gente sabe que a trajetória política do senhor é impecável, né? Prefeito, deputado estadual, secretário da Agricultura, ministro da Agricultura, presidente da Assembleia e Totonho, sempre Totonho. Como é que o senhor faz para manter a raiz mesmo? O senhor lembra dessa infância de Itapira? Isso é muito forte na vida do senhor ainda? Lembro, eu tenho a política por vocação no sangue. Meu pai foi prefeito 2 vezes da cidade. Uma das vezes que ele foi candidato, ele perdeu a eleição, minha casa foi bombardeada. O seu Caetano? Isso, meu pai Caetano. E eu me lembro da minha mãe, a dona Vilma, a professora Vilma, defendendo com unhas e dentes a casa, né, as crianças, os filhos. Então, desde os 3 anos de idade que eu acompanho política, digamos assim, né? Mas, desde cedo também, eu era o que mais gostava de política em casa. Meu pai teve 6 filhos e eu era o que mais gostava. E sempre fui pensando e vendo a política, Viviane, sinceramente, eu brinco muito com o governador Geraldo Alckmin. Ele acha que a característica mais importante de um bom político é a coragem. Eu não discuto que ela é uma característica importante, mas na minha visão, a característica mais importante que um político deve ter para ter sucesso é a humildade. Porque a humildade te faz ouvir, respeitar as pessoas mais simples, mais humildes, e com elas você aprende muito. Todas as pessoas, não só as mais simples, mas você enriquece o seu conhecimento, você se informa, né? E você, informado, tem mais condição de decidir. Então, a vida toda eu fui amigo dos amigos, eu fui uma pessoa acessível, fui uma pessoa que gosto do relacionamento com as pessoas, e isso me conduziu naturalmente para suceder o meu pai e para dar início na minha caminhada política, sendo candidato a prefeito de Itapira, em 1976. Já vai fazer 40 anos, o ano que vem faz 40 anos que eu estou na vida pública, Viviane. O senhor foi eleito super novinho, né, prefeito? Fui, 32 anos de idade, não tinha esse barrigão, não tinha cabelo branco, não tinha nada. Outro dia eu fui a Mojimirim, uma jovem pegou o retrato meu daquela época, uma revista, e ela falou assim para mim: nossa, o senhor era até bonito. Tá diferente, né? O senhor era até bonito, quer dizer... Imagina. Mas o prefeito assim, mais novo, né? Foi que mais já novo, tinha mais sido novo eleito. da história de Itapira. Depois disso teve alguns próximos de mim, mas nenhum com 32 apenas. Ah, mas nenhum que fez um comício tão novinho como o senhor fez, né? Ah, sim. Que já, assim, em vez de estar ali brincando com o peão, né, com a bola, já estava lá fazendo discurso. Como assim? Nas campanhas do meu pai, naquela época, era muito gostoso fazer campanha política, porque as cidades eram mais rurais, né?
O colégio eleitoral de Itapira, naquela época, que eu vivi, a primeira eleição do meu pai que eu vivi foi em 1955, eu tinha 11 anos. E nessa época, os comícios era uma coisa fenomenal. Sabe como é que era? Iam as caravanas da cidade, de caminhão, não tinha ônibus como tem hoje, né? Iam as mulheres, iam todo mundo de caminhão. Aí chegava no bairro, tinha um comício, né? Sempre muito, era dinâmico, concorrido, bonito, né? concorrido, muitos fogos, aquela coisa toda. Depois tinha o churrasco e depois tinha o baile na tuia. Então era uma festa, você ia 4, 5 horas da tarde e voltava 10, 11 horas da noite. Né? Era uma balada, quase. Era uma balada. E eu peguei, nessa eleição do meu pai de 55, com 11 anos, eu já anunciava em carro de som os comícios, já era anunciante nos palanques, né? Anunciava os oradores. Então eu vivi intensamente desde essa primeira eleição dele, que foi em 1955, até a última dele, que foi em 62, quando eu já estava, em 63, melhor dizendo, quando eu já estava na faculdade. Eu já era primeironista da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E ele percebia isso, né? A vocação. Ele percebia, tanto que quando ele ia para um comício, fazer uma visita política em algum bairro, alguma coisa, ele nem convidava os meus irmãos, porque sabiam que eles não gostavam, sabe? Às vezes convidava, mas inexoravelmente eles diziam, não, pai, é política, né? E eu gostava, eu já ia correndo. Se ele não convidasse, eu já pedia para ir, né? Eu queria ir junto, né? Então eu sempre vivi política, tenho realmente no sangue. Não sei como é viver sem política. E uma boa política, né? Um bom exemplo saudável, que ele deixou. Essa é saudável, né? Política de boas intenções. Eu estava dizendo, como é que você diferencia um bom político de um mau político? O bom político tem que ter vocação, é que nem padre, é que nem médico, essas profissões difíceis. Exige realmente a política um sacerdócio. Você tem que ter mais prazer numa conquista para a sua cidade, numa conquista para uma pessoa que está doente e precisa de um atendimento médico hospitalar, e no Brasil é difícil, às vezes isso, não é às vezes, é frequentemente. Na maioria das vezes, infelizmente. Mas então, você tem que sentir prazer em ser útil, em fazer isso. Tem gente que não gosta disso, prefere ganhar dinheiro, prefere acompanhar futebol, banda, música, isso, aquilo. E tem gente que se apaixona por fazer isso, né? Não é só a política. Não tem gente que se dedica a ser presidente de time de futebol, não é fácil. Tem gente que presidente da PAI, é duro, né? Presidente de uma entidade assistencial. Provedor de Santa Casa, que ultimamente tem sido. Santa Casa. Então tem muita gente que só se torna feliz sendo útil. A política é essencialmente a arte de servir. Ela não tem sentido se não for encarada assim. Bom, o pai do senhor, então, deixou esses ensinamentos todos. E a dona Vilma... Minha mãe foi uma professora e ela, coitada, ela se sobrecarregou, porque meu pai se dedicou mais do que devia à política. Eu também fiz isso. Mas até pelo exemplo dele, eu tive mais cuidado de preservar mais a família, né? Sob o ponto de vista, inclusive, financeiro, né? Então, a minha mãe, ela tinha 2 cadeiras, ela era titular de ciências e de psicologia, é uma coisa rara. Então, ela dava aula de manhã, de tarde e de noite. Nossa, era uma com lutadora. 6 filhos, hein? Não, ela tinha 3, porque meu pai foi casado a primeira vez, entendi. a primeira esposa dele faleceu. Mas a minha mãe, que foi a segunda esposa, tinha 3 filhos, né? Nós 3 homens. Então ela deu um duro, né, para ajudar meu pai, mais do que ajudar, porque meu pai, ele se dedicou 100% à política, viu, velho? Mais do que devia, porque realmente tudo tem que ser na sua dose certa. Mas não né? é difícil achar essa dose? É muito difícil. Eu estava rememorando, quando quis ser candidato a deputado, eu terminei um mandato de prefeito em 82. Em 86 tinha uma eleição de deputado. Então eu comecei a frequentar a região, né? Só de Itapira eu não ia me eleger deputado, só com os votos de Itapira. Então íamos de Mirim, íamos de Iguaçu, a Amparo, a Santo Antônio do Jardim, a Santo Antônio da Posse, a Espírito Santo do Pinhal, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro, enfim. Então quase todo domingo a família ali tomando um banho de sol, caindo na piscina e eu saindo para fazer política, entendeu? Trabalhando. Então era sábado, domingo, feriado, sempre foi assim, sempre foi assim.
Então, realmente tem que ser uma dedicação maior do que o normal. Mas é gostoso. Pode ter certeza que se me perguntarem hoje, diante de tudo que eu sofri, tudo que eu passei, sofri processos, sofri acusações, sofri ingratidão, sofri muita coisa que na política você sofre. Eu sou feliz. Eu sou grato a Deus por ter tido a vida política que tive e por ter sido útil como tenho procurado ser. Como é que os pais do senhor reagiram a essa entrada na vida política, Olha, sabendo disso tudo, né? Que tem crítica, que tem pressão. Meu pai já tinha falecido, ele faleceu em 72, eu fui candidato em 76. Ah, ele não pôde ver, não pôde ver. Que pena. Mas ele sabia que um dia eu ia ser. E minha mãe não, minha mãe se lamentou muito, porque o seu Caetano. Lá, então, eu tô no colo dele, o que está de pé é o Bebeto, meu irmão José Roberta. Minha mãe, a Vilma, meu pai e eu ali no colo, né? Mas então, Viviane, eu tinha essa vocação. Agora, minha mãe, quando recebeu a notícia, eu nem falei para ela ficou sabendo, né? Nossa, ela ficou de cama. Porque, além de mulher do prefeito, ela tinha sido filha de prefeito. O meu avô materno, pai da minha mãe, Flamínio de Toledo Barros, foi 5 vezes prefeito de Limeira. A família dele é muito tradicional em Limeira. A praça principal de Limeira chama-se Toledo Barros. Então, o cunhado dele, o Major Levi Sobrinho, que é o nome do estádio de Limeira, foi secretário da Agricultura, foi quem levou a laranja para Limeira. Então, ela tinha já experiência em casa e com meu pai. Porque para a mulher e para a família só sobra tristeza. Viu? Ela tem que se comprazer. Nossa, deve com dar uma vontade de defender ali, de falar, não é verdade o que você está falando. Pois é, então sofre muito. Mas o sofrimento durou pouco, porque ela ficou muito chateada com a notícia, mas no primeiro comício ela já estava em cima do palanque. Ah, não acredito. É verdade. Ela deve ter pensado no começo, é uma sina mesmo, não adianta, não vou fugir. Vamos em frente. E aí me ajudou muito. E eu fui eleito a primeira vez por alguns fatores. Em primeiro lugar, eu era do MDB. Então, o MDB tinha poucos prefeitos e já saltou para 99 nessa eleição. Já era ascendente o desejo de mudar. Era a época da ditadura ainda, né? E, segundo lugar, eu era jovem e Mogi Guaçu teve um excelente prefeito jovem, que era o Carlos Nelson. Mogi Mirim, um excelente prefeito jovem, que era o Luiz Amoedo Campos Neto. Então, eu fui muito votado por ser jovem, mas fundamentalmente eu fui votado por ser filho do Caetano, porque meu pai levou o ginásio do estado para Tapira em 39, quando ele foi prefeito. E não havia oportunidade de estudo para os filhos dos italianos. A colônia italiana fazia o curso primário e pronto. Depois parava. Não podia estudar em Campinas, em São Paulo. Então, quando ele criou o ginásio, a colônia italiana se libertou. Passou a fazer ginásio, do ginásio fez o científico, o clássico, e foi embora, fez direito, fez medicina e tal. E saía do ginásio de Itapira, fazia vestibular aqui em medicina na Pinheiros ou no Rio de Janeiro e entrava. Tamanha a excelência do ensino do ginásio do estado de Itapira. E minha mãe veio como professora da primeira turma. E aí casou, meu pai era prefeito, naquela época, com o prefeito da cidade. Bom, e aí quando o senhor foi eleito, 30 e poucos anos, cheio já de responsabilidade, então, o senhor era muito moço, né? Era muito moço. Como é que o senhor se divertia lá em Itapira? Já tinha aparecido a dona Ana Carmen no pedaço ou ainda não? Não, veja, eu quando fui prefeito a primeira vez, eu fui um prefeito diferente, né? Porque eu trabalhava muito, essa é uma marca minha, workaholic. Realmente sou. Mas, ao mesmo tempo, eu não mudei a minha vida. Eu continuei sendo o Totó. Então, eu gostava muito de baile, gostava muito de roda de samba, gostava muito de futebol. Você gosta de dançar? Gosto muito de dançar. Eu sou um brasileiro típico, Então, no carnaval, eu ia, tocava bumbo, entrava na orquestra, enfim. Que bacana! Eu continuei sendo exatamente como eu sempre fui. E isso me deu uma ligação sempre muito forte com a juventude. Até hoje, e até o apelido também, aproxima muito das crianças e dos jovens, né? Verdade. Então eu fui indo em frente, me casei pela primeira vez com a Vera, que foi uma extraordinária esposa, uma grande companheira, que é a mãe dos meus 2 primeiros filhos, o Eduardo e o Luiz Henrique.
E depois casei em segundas núpcias com a Ana Carmen, que é a filha da minha terceira, que exatamente hoje está fazendo 34 anos já. Já tem dois filhinhos e os outros dois têm 2 cada um também. Então, eu já tenho 6 netos. 6 netos? 6 netos. E tive, graças a Deus, tanto no convívio com a Vera como no convívio com a Ana Carmen, todo o apoio que eu precisava. Eu teria sucumbido, Viviane, porque eu passei momentos de grande adversidade. Grande adversidade. Eu teria sucumbido se eu não tivesse tido o apoio tanto da Vera como da Ana Carmen. E, sobretudo, dos meus filhos, da minha família e dos amigos, né? Você na vida tem que ser leal, porque um dia você não sabe o que vai acontecer e você vai precisar da lealdade dos seus amigos, dos seus companheiros. E nem todo mundo é leal, infelizmente. E os netos, me conta? Hoje... Quase um time de futebol já, hein? 6 já, então. Eu tenho 4 netas, né? 2 de cada filho do primeiro matrimônio. E um casalzinho do segundo, né? Que são os filhos da Larissa. 2 do Eduardo, 2 do Luiz Henrique e 2 da Larissa. O Francisco, que é o único homem do time, e a Cecília. Aí do Eduardo, a Sofia, a Clara, do Luiz Henrique, a Luísa e a Alice. Então é um time fantástico. Não há hoje nada mais feliz para mim do que passar algumas horas com os netos. Com os filhos e com os netos, né? Não há nada mais feliz. Como é que são essas horas, assim, como avô? Como é que o avô Totonho me conta, assim, Olha, o senhor brinca mesmo, daqueles que sentam no chão, rola ali com o molecado? Brinco. A semana passada eu levei um cansaço, porque a Clara, que é a segunda, né? Ela é muito líder, muito arrojada, então ela quer fazer trilha, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo, quer entrar na cachoeira, quer entrar na água. E os outros vão assim, mais ou menos. Aí eu fui levando o Francisco, né, que tem 2 quilos e pouquinho, mas ele é sacudido, ele é pesadinho. Não é gordo, mas é pesado. Ele anda muito, pratica muito exercício. Nada. Bom, eu sei que eu pus no colo, nossa senhora, no fim de uma pequena caminhada eu estava morto, né? Mas então até para mim isso é bom. Trabalho. Então tem que ser vô assim, você tem que participar, você tem que fazer, você tem que, entendeu? Tentar entender a linguagem deles, né? E hoje essa criançada simplesmente assombra a gente. Eles falam são muito inteligentes, são muito inteligentes. Então eu curto realmente, lógico que eu frequento, lá em Itapira a gente tem 2 lugares, que quase toda cidade do interior tem, que a gente chama de Senadinho, né? É onde você reúne, resolve os problemas de Itapira, de São Paulo, do Brasil, do mundo, né? Agora, ultimamente, nós estamos tentando resolver esse problema aí da briga da Rússia. Lá no Senadinho. Lá no Senadinho de Itapira. Acho que eu vou lá fazer uma visita, resolver os meus. Sempre rodeado de uma branquinha, né? Sempre rodeado de uma cervejinha. Mas os palpites devem ser bons, né? São bons. Mas então foi assim, Viviane. Eu de São Paulo, eu aqui vim estudar, eu queria casar logo, então eu queria entrar numa faculdade que me permitisse estudar durante o dia, né? E a São Francisco não tinha curso noturno. Então, na verdade, eu quis fazer a católica. Eu passei no vestibular das 2, né? Modéstia às favas, mas eu era estudioso. Além de tudo, eu tinha que ser estudioso, porque meus pais não tinham recurso para ficar me bancando, né? Então, eu falei para meu pai, não, eu vou fazer a católica porque eu quero trabalhar à noite. Ele falou, filho, católica é ótima faculdade. Eu, inclusive, tinha meu irmão estudou lá, eu tinha parentes que lecionavam lá, né? Mas ele falou, mas não pode se comparar ao nome da São Francisco, isso é importante amanhã até para o seu currículo, né? Então a gente faz um sacrifício, mas você vai fazer a São Francisco. E eu fui, e no primeiro ano eu estudei de manhã. Aí, graças a Deus, no segundo ano meu, criou-se o curso noturno na São Francisco. Então eu passei para o noturno e comecei a trabalhar. Aí apareceu um anúncio que eu tenho até hoje, né? Da Bombril, tinha aquele rótulo da Bombril no anúncio, e embaixo, assistente legal. Então eles buscavam um estudante de direito para trabalhar na seção legal lá da Bombril, que cuidava do relacionamento do pessoal, né? Então foi uma grande oportunidade da minha vida.
Eu costumo dizer que sou de 1001 utilidades, porque trabalhei na Bombril. Mas é mesmo, iniciativa privada e todos esses cargos, né? Então. Legislativo, executivo, essa olha, ponte toda. Eu tive, Viviane, uma felicidade, porque lá eu conheci um homem fantástico, inimaginável. Eu acho que foi, durante muito tempo, um dos maiores empresários do Brasil. A Bombril é uma empresa genuinamente nacional, que nenhuma multinacional conseguiu enfrentar. Ou melhor, conseguiu derrotar. Né? A Gillette lançou produto e acabou não tendo sucesso. A Toddy lançou um produto para concorrer com a Bombril, acabou entrando em concordata e quase falindo. E muitas outras empresas potentes, multinacionais, tentaram, né? E não conseguiram realmente. Hoje tem a Solan, que por sinal é da IP, mas a Bombril é disparadamente, é uma das marcas mais impressionantes. E o senhor Roberto foi o meu pai profissional. Eu aprendi a trabalhar com ele. Aliás, infelizmente, eu costumo dizer que aprendi mais os defeitos do que as virtudes. Né? Por quê? Porque ele falava muito palavrão, ele é muito informal, entendeu? E eu acabei, mas é boa, eu acabei herdando ele disso, e quem não me conhece às vezes se assusta, sabe? Fica com mas depois medo, vê né? que é meu jeitão, entendeu? Mas foi com o seu Roberto que eu adquiri isso. E a gana pelo trabalho. Né? Ele era uma pessoa fantástica, fantástica. Fiquei muito amigo dos filhos dele. E depois até foi interessante. Os filhos brigaram mortalmente, sabe? Se tornaram inimigos, infelizmente. O mais velho, que é o Fernando, com o do meio, que é o Ronaldo. O Marcos não, que era menor. E eu sou amigo dos dois até hoje. E no que eu posso, eu tento, mas é uma situação irreconciliável, né? E felizmente o Fernando tinha vendido o controle da Bombril junto com o Marcos, e o Ronaldo conseguiu, com assistência profissional do meu filho, que é advogado, recuperar o controle acionário da Bombril. Então a ligação minha com a Bombril é uma ligação de vida, sabe? De vida. Aprendi 99% do que eu aprendi em matéria de trabalho, correção, dedicação, seriedade, honestidade. Falar a verdade, não mentir, não ter medo das pessoas, ser humilde, tudo isso. Sabe como é que o senhor Roberto trabalhava? 80% do tempo dele, você ia na sala dele, ele já levantava, vamos tomar um café. Aí punha a mão nas tuas costas, descia a escada assim, e pegava uma esquina e chegava num barzinho que tinha, que por sinal, eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o dono desse bar é pai daquele promotor famoso, José Carlos Blatt. Chegava lá, então, a gente tomava café e ficava conversando. O governador Alckmin lembra muito isso. Em todo lugar que ele vai para o interior, ele faz questão de, antes de ir embora, ir tomar um café na padaria. Tomar né? um cafezinho. E é um bom hábito isso, porque o café é um meio de interligar, de soltar a palavra das pessoas, né? Então, as pessoas falam o que estão pensando. É muito mais informal e convidativo a uma conversa franca do que se sentar na frente da mesa de um presidente de uma empresa. Né? Então foi assim que eu fui me firmando profissionalmente. Me formei advogado, continuei trabalhando na Bombril, aí montei um escritório em Santo Amaro, que foi também um lugar maravilhoso para mim, tenho recordações gratas, e acabei, depois de muitos anos, indo para lá para ser subprefeito de lá na gestão do Serra. Mas eu comecei a minha vida profissional na Bombril, que era ali no caminho de Santo Amaro. É um bairro que chama Cidade Monções. Mas tudo era no centro de Santo Amaro. E até que montei um escritório de advocacia em Santo Amaro e fiquei com a Bombril como minha cliente na área trabalhista. E aí fui em frente, estava bem, quando Itapira me chamou. E aí o sangue falou mais forte. Sangue do seu Caetano falou mais forte. Falou mais forte, falou mais forte. Falou mais alto, né? Falou mais alto. E eu acabei voltando para lá e sendo, então, candidato ao prefeito. Né? Agora, deputado, me chama a atenção quando o senhor conta essas histórias, que eu sempre acreditei que um bom líder, ele gostava muito de repassar os conhecimentos, ele gosta de repassar. Perfeito. Mas o senhor fala muito de ouvir, de pegar o que as pessoas, pegar os exemplos bons, como do seu Roberto, como do seu Caetano e dos amigos também, né, da cidade. Isso é importante também? Isso faz parte dessa humildade que o senhor fala tanto? Faz. Você quer ver? Muita gente não entendia, Viviane, eu tinha lá Itapira como o meu grande ídolo, como o meu guru. Era a pessoa que eu mais ouvia e a pessoa que mais tinha ascendência sobre mim. Ele era mais velho do que eu. O nome dele eu nunca vou me esquecer, José Joaquim Corade.
Ele foi um grande back central da Sociedade Esportiva Itapirense. Eu era fã dele desde quando ele jogava futebol. Mas por que se ligou? Eu me liguei a ele, fiquei tão influenciado por ele e tão ligado a ele. Porque ele era um sábio, um inculto sábio. Ele não era letrado, o Zé não terminou o curso primário, mas ele tinha uma sabedoria íntima. Depois dele, eu tive um grande mestre também, que foi o seu João Orsini. Ele era quase analfabeto, mas o seu João tinha uma sabedoria, era um pastor da Assembleia de Deus de Itapira. Ele tinha uma sabedoria, uma bondade impressionante. Então, eu sempre procurei aprender com quem tem o que transmitir de bom. Quando eu cheguei aqui na Assembleia, Viviane, formado pela São Francisco, prefeito, 6 anos de Itapira, não sei o quê. Mais novo ainda, né? E novo ainda. Sabe com quem mais eu conversava? Com o deputado Vicente Bota. O Bota era alfaiate na sua profissão. O Bota não era um iluminado, não tinha um diploma universitário, mas era um sábio político. Ele teve quase 10 mandatos. Às vezes o pessoal fala, por que você fica 2, 3 horas conversando com o Bota? Aprendendo. Vou aprender com quem? Com você? Você sabe menos do que eu, vou ouvir com quem sabe mais do que eu, né? Então, agora, também adquiri esse defeito, que eu brinco com o governador, quando você tem uma audiência com o governador, normalmente você fala, bom, vou ficar 20 minutos. 19 ele conta a história. Então você não tem tempo de pedir nada, né? Eu achava que era uma estratégia dele, cheguei até a brincar com ele, né? Mas não é, ele gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de contar até para dar exemplos. Eu falo, olha, em tal situação, eu passei por isso, passei por aquilo. Houve um evento aqui na Assembleia, recentemente, a casa inteirinha tinha uma posição, eu tinha outra. Falei, não façam isso não vai dar certo. Era mais cômodo não fazer isso. Então, ao mesmo tempo que eu ouço para aprender, eu também falo para transmitir a minha experiência. Porque o que eu tenho de mais valioso é a minha experiência. E é o que você falou, e é verdade, eu tenho experiência na área privada, eu tenho experiência na administração pública, eu tenho na municipal, na estadual, porque fui secretário de Estado, e na federal, porque fui ministro. Eu comandei um ministério, veja, que era agricultura, abastecimento, tinha a Conab, só a Conab era um outro ministério. E o INCRA, Reforma Agrária. E o INCRA estava junto. Estava junto. Então, na verdade, eram 3 ministérios num só, né? Era gigantesco. E o Brasil numa situação totalmente diferente foi aquele momento de transição. Era o Itamar Franco, o presidente. Eu tive o orgulho, a honra de trabalhar com um homem. Você não pode imaginar como eu era prazeroso. Ele era difícil, porque ele era meio sistemático, mas um gentleman, entendeu? Olha o que Deus me propiciou. Nós estamos comemorando os 80 anos do Betinho, não é isso? O Betinho foi conversar comigo, quis conversar comigo, quando eu era secretário da Agricultura de São Paulo e coordenador do Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura. Porque ele queria lançar o plano de combate à fome, ele já tinha criado o movimento Ação da Cidadania contra a Miséria, né, e contra a fome. E eu fui conversar com ele aqui no Barbacoa, marcamos um jantar, era uma freira ligada a Dom Mauro Morelli e ele. Passamos um tempão, uma figura. Olha, que coisa, tem que agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por ter me permitido conversar 2 horas, 3 horas com o Betinho. Imagina. Era uma coisa, você saía santificado dessa conversa. Muito bem. Acabei de conversar com ele, 1 semana depois virei ministro. Aí ele me ligou, Munhoz, agora você pode me ajudar, hein? Falei, conta comigo, Betinho. E olha o que aconteceu. Mandei ver lá como é que estava a situação da Conab. Tinha 300 mil toneladas de alimentos se perdendo. Mais 10 dias tinha que jogar fora e queimar. Poxa. Falei, Betinho, você vai ver. Teve uma reunião do Conselho, Dom Mauro Morelli, Betinho, Aspásia Camargo, grande economista. Ela tem um artigo hoje no jornal, no Estadão. Mas ela era do IPEA, presidente do IPEA. Então eu falei, Betinho, como é que se mata a fome? Ele falou, com comida. Pois é. Nós temos 300 mil toneladas de comida se perdendo. Não me diga, ministro. Aí fizemos um batalhão com o Exército, né, para empacotar isso tudo e uma operação de guerra para levar para o Nordeste, que estava com uma seca terrível e onde o problema da fome era maior. E aí foi o embrião
do programa que o Fernando Henrique fez, depois, transferência de renda. Isso, e depois foi que o indo. Lula fez o Bolsa Família, entendeu? Mas começou daí, do Betinho, não é de mim, não. Eu fui alguém que Deus colocou ali para dar uma mãozinha para ele. Ele e Dom Mauro Morelli. Dom Mauro Morelli. Eles são os grandes iniciadores. E sabe o que o Betinho falava? Outro dia eu vi ele falando isso na televisão, passou um tape disso. Falava, eu sei que precisa de casa, eu sei que precisa de emprego, eu sei que precisa de carro, eu sei que precisa disso, daquilo. Mas antes de mais nada, ele precisa comer. Você tem que cuidar de quem está passando fome, não é verdade? Olha, deputado, eu ficaria horas tomando café com o senhor lá no Senadinho, ouvindo essas histórias todas, mas nosso tempo acabou. Ah, que Muito pena. Obrigada por Para mim dividir. ainda faltavam uns 25 minutos. E de experiência, né? Muito Pra obrigado, gente eu. contar. Obrigado, eu. Obrigada por essa bondade de, Obrigado, eu, de Viviane. dividir essas histórias todas Foi com a muito gente. prazer, foi um prazer muito grande pela para mim. paciência aqui comigo. Nada. É isso, o Autorretrato fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.